Áudio 2, vídeo 2, crimes contra a humanidade. Pessoal, dando uma sequência aqui então na compreensão da importância e do porquê o crime contra a humanidade é considerado imprescritível, o critério que grande parte da doutrina e dos tribunais utilizam é a importância, a relevância da punição, da investigação desses crimes para toda a humanidade, para toda a civilização. Então, é exatamente esta relevância que irá tornar o crime contra a humanidade de investigação e punição obrigatória por todos, mesmo que, eventualmente, o Estado não tenha firmado a Convenção Internacional sobre Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e contra a Humanidade de 1968, que eu citei no áudio e no vídeo anterior. Nós temos uma ponderação muito interessante de Fernanda Jankov. Ela vai exatamente trazer, na sua definição, a análise da importância, não é, do peso que esse crime traz. Porque nós estaremos falando aqui das suas condutas e veremos que o crime contra a humanidade ele é caracterizado por um ataque sistemático, massivo às populações civis. Inclusive o extermínio, vamos ver todas essas condutas. Veja só o que diz Fernanda Jankov, não é? Eu vou ler aqui um trechinho do ensinamento dela. Então ela vai dizer o seguinte: a racionalidade dessa categoria de obrigações, tal como decidido pela Corte Internacional de Justiça, ela tem fundamentação exatamente na noção de que os direitos violados envolvidos no crime contra a humanidade são de tal importância, de tal grandeza, que os estados podem ser considerados, todos eles, titulares do interesse jurídico na sua investigação e na sua punição e na proteção desses direitos. É como dizermos que se trata, vou aqui utilizar uma expressão muito usada no direito civil, no direito das obrigações, não é? E no direito constitucional também, é uma obrigação erga omnes para todos os estados. Não é? E aí continua a Fernanda Jankov. Assim como nas obrigações erga omnes, os crimes internacionais recebem essa designação, pois os fatos que sancionam são considerados de tal importância para a comunidade internacional que, ao serem cometidos, geram a responsabilidade individual. Então notem a importância desse delito, não é? É um delito que envolve toda a comunidade. Então, se eu cometo um crime contra a humanidade e retorno ao Brasil, o Brasil não firmou esta convenção e nem tem um tipo legal no direito pátrio prevendo o crime contra a humanidade. Ainda assim, e veremos como e porquê, o Brasil se vê obrigado perante a comunidade internacional em investigar e punir o crime contra a humanidade. Não é? E não adianta o país que não tem interesse em puni-lo criar mecanismos para impedir tal punição, tal investigação. Leis de anistia, não estou falando especificamente da lei de anistia brasileira, eu estou pensando aqui em termos de doutrina internacional. Então, leis de anistia, foros de exceção, tribunais militares, normas, decretos que impeçam, dificultem, obstaculizem a investigação e a punição do crime contra a humanidade não são válidos, não são aceitos. E aí quem fala um pouco disso é o Dr. Marlon Weichart, uma das maiores autoridades no Brasil nessa matéria. Né? O que o Marlon, que é procurador da República, atua no Ministério Público Federal e trabalha muito com essas questões da ditadura, por exemplo, o que o Marlon ensina num dos seus artigos que eu indico no material lá, nos links para vocês. Né? Diz o Dr. Marlon Weichart:
O direito internacional dos direitos humanos assentou a imprescindibilidade da persecução penal dos autores de graves violações aos direitos humanos, sobretudo quando qualificados como crimes contra a humanidade. Vejam bem a expressão aqui ganhando força jurídica com o decorrer do tempo e nos estudos dos juristas. E continua, Dr. Marlon. Como consequência desse princípio geral, normas legais que, direta ou indiretamente, sejam causa de impunidade, exatamente o que eu estava falando aqui agora há pouco, em face desses atos, exemplo, lei de anistia, foros militares ou especiais, prazos prescricionais, etc., são consideradas, reputadas inválidas pela comunidade internacional, né? Dando-se destaque especial para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós vamos analisar a Corte em aulas futuras, mas também veremos alguns casos aqui, né? Então é muito importante deixar isso claro. O crime contra a humanidade é um crime internacional, ele é imprescritível, ele é de investigação e punição obrigatória, mesmo que o país, o Estado, não tenha firmado qualquer convenção internacional nesse sentido, porque ele é baseado em norma de jus cogens, não é? E, portanto, é considerado um delito que protege bens jurídicos violados de forma muito grave. E a imprescritibilidade vem prezar esta posição, ou seja, sempre poderá ser iniciada uma investigação e uma punição eventual, independente da data da prática do crime contra a humanidade, cujas condutas veremos. Vamos agora ao áudio e ao vídeo número 3 para darmos sequência nessa matéria. Muito obrigado.